prosseguindo o vídeo, prosseguindo a mensagem sobre o batismo, o que carece, o que precisa você fazer para ser salvo. A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, ou já está condenado. Mas na verdade já está condenado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, ok? Então é preciso batizar, sim. Eu no vídeo anterior, ou no pedaço, ou na parte anterior, eu disse e fiz uma oratória, fiz uma parte de ensino para você, fiz um figurativo, para que você possa entender que você tem que obedecer às leis e decretos e doutrinas do Deus Pai Criador, o qual Ele mandou o intermédio da boca do Senhor Jesus. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo habitou entre os homens e trouxe a verdade. Ele disse, o próprio Jesus disse: eu não vim condenar o mundo. Tem quem condene. Quem? A palavra. Quem é a palavra? As leis e decretos falados da parte de Deus, o qual são imutáveis, ok? E eu parei na parte passada falando sobre quando Pedro estava pregando lá em Atos capítulo 2, o qual ele começa a pregar a escatologia, o fim do mundo, a volta de Jesus, e que as pessoas devem se entregar ao Senhor, confessar Ele como Deus, como o único mediador entre Deus e os homens. Que os homens, que a humanidade deve fazer isso, deve confessar a Jesus como Salvador, Jesus como Rei. Por quê? Porque só Ele que tem esse poder, pois Ele pagou com sua própria vida todos os seus pecados. Ele foi assassinado, foi açoitado, cuspido, e mataram Ele. Era para ser você. Era para ser você. Você que deveria ser açoitado, ser assassinado, e sua alma lançada no lago de fogo ou no inferno. Contudo, Jesus veio e pagou essa conta, deixou pago, e agora coloca para você: olha, eu dei minha vida por você, eu sou santo, separado, filho de Deus, unigênito, nunca houve pecado e engano na minha boca, como está escrito. Então eu dei minha vida por vocês. Se vocês crêem no meu nome, no que eu estou ensinando, vocês vão clamar a Deus e dizer: Senhor, Criador dos céus e da terra, eu sou filho pródigo, mas me perdoe no nome do teu Filho Santo, do teu Cordeiro que tira o pecado. Me perdoa, me lava com o sangue dele derramado na cruz, porque eu creio que ele morreu por mim, que ele pagou meus pecados. Então eu creio e agora estou chorando e vivendo aquilo que ele me ensinou. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou o evangelho do amor, o perdoar. Aquilo que você quer que faça para você, faça para os outros. Suporte as provações. Jesus ensinou isso. Se alguém lhe bater numa face, lhe ofereça outra. Se alguém lhe mandar andar, se alguém lhe obrigar a andar uma milha, ande duas. Se alguém lhe tomar a capa, dê-lhe a túnica também. Esse é o evangelho verdadeiro que Jesus disse, para nós suportarmos como ele suportou. Pagar o bem com o bem e pagar o mal com o bem. Isso é ser cristão. Pagar, suportar, enfim, viver o cristianismo como ele suportou, nós também devemos suportar. Aí seremos chamados filhos do Altíssimo. E com isso devemos então obedecer o evangelho. E eu estava falando que Pedro pregando sobre escatologia, o fim do mundo, sobre o Pentecoste, que eles viram lá as manifestações do Espírito Santo, o qual Jesus enviou para nós. Eles escandalizaram, então Pedro começou a pregar, a ensinar que aquilo não era da carne, mas era do Espírito Santo. E ele começa a revelar toda a mensagem. Dentro dessa mensagem ele fala sobre a escatologia, o fim do mundo e a volta de Jesus. E aquelas pessoas então a palavra diz que eles ficaram angustiadas, porque eles iam morrer e poderiam ir para o inferno, e iriam para o inferno. E as pessoas vão para o inferno quando não se arrependem e não se entregam a Jesus, não confessam a Ele. Porque não é só confessar, mas confessar e obedecer também todos os ensinos. Então ele começa a ensinar as doutrinas, que eles devem ser batizados, eles devem arrepender-vos e ser batizados em nome de Cristo Jesus. Vocês vão ser batizados nas águas e depois ser batizados com o Espírito Santo. Porque essa promessa é para aqueles que crêem, ok? Bom, vamos lá.
Daí, eu estava falando sobre o unicista, que eles pregam só no nome de Jesus, batizam só no nome de Jesus, usando essa doutrina que Pedro disse, batizar em nome do Senhor Jesus. Mas, vamos lá para que aquilo que Jesus ensinou, aquilo que o Senhor trouxe para nós, da boca do Senhor Jesus, que Jesus é o Criador. A palavra diz que sem Jesus nada teria existido. Ele faz parte. Jesus é Deus também, é o Filho de Deus e o Deus, né? Deus Filho, ok? Olha só o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus a Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a ele dizendo: eu quero ser batizado por ti, vem tu a mim? Olha só, João Batista falando para Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim que nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Bom, aqui para você ter uma ideia o que aconteceu, que Jesus, sendo Filho de Deus, santo, puro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio ao batismo para cumprir o quê? A lei. A lei de quem? A lei do Pai, a palavra do Pai. Quem crer for batizado será salvo. Mas Jesus necessitava? Não. Mas Jesus falou assim: deixa por agora para que se cumpra a lei, o mandamento do Pai, que está escrito. Bom, eu não careço, mas deixa por agora. E Jesus foi batizado, fazendo-se exemplo. Ah, mas eu fui batizado quando criança. Não vale nada. A palavra, o próprio Jesus disse que das tais são o reino dos céus. Então não tem pecado criança. Das tais são o reino dos céus, das crianças. Há uma idade superior, ok? Que daí sim há necessidade. Muitos outros batizam com 12, acima dos 12, 14 anos para cima, então já faz o batismo, porque a pessoa tem a consciência plena que é pecadora, que é destituída, enfim. Ela é ensinada no Evangelho. Então se batiza hoje, nessa época, a partir dos 12 anos de idade. No meu tempo, batizava até a partir dos 12 anos. Mas tem um monte de igreja que batiza criança, como a presbiteriana e a igreja católica. Tudo errado. Ok? Vamos lá. Então Jesus se fez exemplo, batizando, né? Se batizando para que se cumpra toda a justiça. Então, você é melhor que Jesus? Não. Se você não se batizar, não, aliás, se você não se converter e obedecer todos os ensinos, doutrinas e mandamentos do Pai, você vai morrer, vai para o inferno. Não sou eu que dou o veredito, mas sim a palavra de Deus. Mas Jesus disse que é para deixar. Vamos lá. Marcos capítulo 16. Vamos lá para você entender os ensinos e doutrinas do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, verso 16. Olha só o que diz. Disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outras versões dizem: já está condenado. Está entendendo? Se você diz: eu conheço Jesus, Deus é maravilhoso, gosto da igreja, visita a igreja, vai para a igreja, tem comunhão com os irmãos, vive a vida do cristão, mas não cumpriu a justiça, vai morrer e vai para o inferno. Você tem que cumprir a justiça de Deus. Jesus, sendo Filho de Deus, santo, puro, ele cumpriu, ele foi batizado. Agora você quer ser melhor que o Filho de Deus, né? A palavra diz que Deus não poupou nem mesmo o seu Filho amado, Jesus Cristo, importa que não poupará a ti nem a mim também, não é? Então, se você quer morar um dia no céu, não quer passar a eternidade que nunca terá fim no inferno, obedeça. Vai para a igreja, mas eu vou deixando amanhã o batismo, agora não é hora. Amanhã eu me converto de verdade, mas eu gosto de ouvir os hinos, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ser justo, tipo Cornélio. O centurião Cornélio, ele era um tipo de cristão. Ele dizimava, ele ofertava, ajudava os pobres, ele jejuava, mas ele não é convertido. Deus mandou Pedro ir lá pregar a mensagem. Ele pregou a mensagem, daí ele aceitou o convite de Jesus, né? Ele disse: não, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida. Ele vai ser: eu vou adorá-lo como Deus e vou glorificar a Deus em nome de Jesus. Aceitou, foram batizados, ele, toda a sua família e seus servos. E depois, naquele mesmo dia que Pedro levou a mensagem, também foram cheios do Espírito Santo. Deus batizou com o Espírito Santo, ok? Então, exemplo aí. Viver da forma, como se diz, dentro da lei, e não cumprir o resto, você vai ser condenado do mesmo jeito, ok? Bom, aqui Jesus disse que era para nós irmos, para mim ir, para você, para aqueles que já conhecem a verdade,
Tem o chamado, e todos têm um chamado para levar a mensagem, todos, sem exceção. A palavra diz que Jesus nos comprou e nos fez rei e sacerdote. Então todos somos sacerdotes diante do Senhor. Esse negócio, eu tenho um chamado. Talvez tenha algum chamado maior, outro menor, mas todos têm o mesmo chamado, de levar a mensagem do Evangelho. Ok? Aí Jesus, ele diz bem claro que quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Daí ele diz, esses sinais seguirão os que crerem no meu nome. Daí ele já dá poder para mim, poder para você. E tem método só palavra, é doutrina, é ensino verdadeiro. Daí ele já diz aqui, nos coloca poder sobre nossa vida. Ele deu autoridade para os apóstolos. Eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Daqui ele diz, esses sinais vão seguir os que crerem no meu nome. Foram batizados e tal, fizeram todo o processo. Agora esses sinais vão seguir aqueles que foram batizados, que obedeceram. Olha só, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Bom, vamos lá. Somente assim, Lula, para suas mentiras permanecerem em pé. Você quer ou não controlar a vida? Mentiroso é você. Em viagem ao Nordeste, ex-presidente Lula ignora críticas e volta a defender a regulação da mídia no Brasil. Destaque agora de João Vitor Rocha. Mesmo após alertas e críticas de entidades e associações de imprensa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em caravana pelo Nordeste, reiterou o discurso de que pretende regular a mídia caso volte ao poder. O ex-presidente Lula voltou a defender a regulação da mídia. Durante a entrevista à Rádio Itatiaia, Vale do Aço, ele criticou as mentiras construídas na internet e afirmou que quer um debate com a sociedade sobre o assunto. Vamos ver. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. Lula, gostaria também que o senhor esclarecesse para a gente aqui mais um tema polêmico. Inclusive, os seus adversários usam bastante esse tema. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. O senhor disse em uma entrevista em novembro passado que é preciso regulamentar as redes sociais, regular a internet e colocar um parâmetro nas suas palavras. Como que seria essa regulamentação da mídia e por que, na sua visão, isso se faz necessário, Lula? Sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Você não tem hoje que falar de rede social só. Ninguém pode utilizar a internet para contar mentira.
Ninguém pode utilizar a internet para fazer maldade. E você sabe as maldades que existem, mais. Você sabe a quantidade de mentira. Você sabe que as pessoas que não concordam com esse governo são atacadas na sua honra, são atacadas na sua família, ou seja, é uma coisa absurda. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da FAO, era meu ministro. Ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. Veja, nós já começamos o ano, né, com aumentos de PVA, aumentos de combustível. Você está vendo aí a bagunça que está a nação. Então vamos ver aqui o Nicolas falando e a gente já volta. Só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Depois do ódio do bem vem o fuder do bem. Né? É impressionante que os deputados, né, da esquerda estão calados perante essa declaração do Lula. Imagina se é o ex-presidente Bolsonaro dizendo isso a respeito de um senador. A mídia estava ovulando, os deputados estavam pedindo impeachment e simplesmente todo mundo caladinho sobre isso. Afinal de contas, se é do ódio do bem, está tudo bem. E hoje cedo, nós acordamos com a notícia de que o PCC planejava matar o senador da República, Sérgio Moro, e também sua família e demais autoridades. E mais uma vez também a esquerda fica em completo silêncio com relação a isso. E outros deputados de esquerda que disseram aqui que nós, de direita, estamos acusando de ter relacionamento do PT com o PCC, mas, meus senhores, não somos nós que estamos acusando ninguém. Um preso do PCC que foi grampeado, ele diz o seguinte: o PT tinha diálogo com nós cabuloso. Vá discutir com o PCC então, horas. Não somos nós que estamos acusando ninguém. Então, essa declaração, eu me pergunto, deputados, se o STF já deu 48 horas, né, pro presidente dar as devidas explicações, cadê as notas de repúdio das instituições brasileiras? Cadê? Está todo mundo agora aí calado, em silêncio, pelo que está acontecendo? Porque a bandidagem, sim, desde o dia que o presidente Lula ganhou, está feliz, está comemorando dentro do presídio. Por quê? Afinal de contas, o amor venceu. E eu tenho que ainda ouvir, deputados, a calma de deputados falando, não, vamos lutar pela paz. Que paz, horas? Vocês plantaram 4 anos de guerra aqui nesse parlamento e agora estão pedindo paz? É a lei da semeadura. O STF ainda não pode revogar essa lei. Aquilo que você planta, você colhe. Então lá atrás, desde quando você teve, por exemplo, o STF, né, pedindo, né, para a polícia não fazer operações ali nas favelas, você tem hoje ministra do turismo ligado a miliciano, você tem escândalo após escândalo desse governo. E mais uma vez agora, né, o chefe mor de cada um da esquerda tem colocado sigilo nas câmeras do dia 8, tem colocado sigilo agora até mesmo nas visitas do Palácio da Alvorada. Realmente é o partido das trevas. Ninguém vê nada, ninguém pode ver nada. Ou seja, na verdade, é o partido dos trabalhadores mesmo, trabalhando para poder ferrar a vida do brasileiro. Somente isso, presidente. Obrigado. Pois é, contra fatos não há argumento. O que dizer mais, né, meus irmãos? Acho que o Nicolas disse tudo aí, né, dentro do que é possível falar, sem ser preso hoje em dia. Porque, como eu disse a vocês, infelizmente, muitas pessoas não viram, até me criticaram, outros se desescreveram. Nossa, Davi, você fez 300 vídeos contra o Bolsonaro e agora diz que vai votar nele. Eu digo, por culpa das pessoas que nos colocaram nessa situação. Eu queria algo muito melhor para o país. Hoje, no quadro atual, não tinha, principalmente nas opções, né, para presidente, não tinha nenhum verdadeiro nacionalista ali. Infelizmente, essa é a verdade. E o povo colocou, olha, escolhe um ou outro. O povo colocou essa situação. Foi na onda do sistema. E Lula não era uma opção. Lula é isso aí. Um cara vingativo,
um cara que trabalha para uma agenda e é aquele funcionário que quer mostrar serviço. E veja o que é que está acontecendo com o país, meus irmãos. Além disso, né, para piorar tudo, o novo presidente vai escolher mais 2 ministros do STF. Meu irmão, não acredite no que eu estou dizendo, faça suas próprias pesquisas. Os piores juízes que tem ali, você vê que foram todos indicados pelo PT. E como é que a pessoa, sabendo disso, ainda dá o poder, justamente esse PT, que na minha opinião já deveria ter sido diluído, é um partido que no dia que fizer uma CPI verdadeira, que investigar a fundo, meu irmão, não fica um ali. Mas mesmo assim a gente é obrigado, né, a ouvir ignorantes políticos que nem querem saber de política o ano todo. Mas essas pessoas, quando chega na hora da eleição, começam a entender de tudo, quer discutir, quer debater, né, mesmo sem saber de nada. Então é terrível a situação. Eu acredito que o PT não deve sair do poder tão cedo, eu acredito nisso. Infelizmente, a gente vai ter aí longos anos, meus irmãos, principalmente com esse sistema que está implementado. E aí, eu estou generalizando tudo mesmo. Todo o sistema que está implementado não vai deixar que eles saiam do poder. Queira o povo ou não, você deve me entender. Enfim, deixa a tua opinião aí. O que é que você acha de tudo isso, meus irmãos? É realmente lamentável, é triste a situação do Brasil. E não estamos nem perto, né, de se livrar disso. Muito pelo contrário, a tendência é piorar. Vale lembrar nessa hora que a gente serve a um Deus maior e Ele é o Deus do impossível. Acho que se o povo orar, se o povo dobrar os joelhos, porque o negócio é pedir a Deus mesmo, meus irmãos, porque por aqui a coisa está difícil. Mas a esperança é a última que morre e lembre-se sempre disso. Servimos ao Deus do impossível. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, que Ele proteja cada um de vocês e fui. Ok? Porão, somos enfermos e os curarão. Vamos lá, vou concluir esse vídeo aqui para você não ficar em dúvidas do mandamentos e ensinos do Senhor Jesus sobre a salvação eterna. Olha só, Mateus 28 a seguir, no capítulo 28, 19 a seguir. O que Jesus mandou aos seus apóstolos e a mim e a você e a esses mercenários que distorcem? Pregar a verdade. Eles não pregam a verdade, eles distorcem. Como eu disse, eu falo muito sobre isso, que uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da Assembleia, eu sou da congregação, eu sou da Deus é Amor, eu sou da quadrangular, eu sou... Ele é de todos menos de Jesus. Fazem de tudo. Eu sou da Adventista, eu guardo o sábado, eu sou de tudo, menos de Jesus. Por quê? Carregam placas pesadas nas costas. Eu sei que você pode ficar irado, bravinho aí. Ah, não, você é tudo errado. Você acha que eu estou errado? Por que tem tantas religiões? Por que tem as 7 cartas do Apocalipse? Por que uns dizem sou de Paulo, outros sou de Apolo? Uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou de Cefas. Por um acaso vós não estão divididos, não sois carnais? Valetas, vocês sabem? Chama essas pessoas que fazem esse monte de ministério, que cada um tem sua doutrina, eles se chamam de carnais. Não estão no Espírito Santo, não estão no Espírito da verdade, não estão no Evangelho verdadeiro. Não é a Igreja Filadélfia do Senhor. Aquele que diz ter a razão da verdade. Não, a minha igreja serve. A minha é salva. Não, você tem que estar no conceito bíblico de Gênesis, Apocalipse dentro da Escritura. Ok? Só tem uma igreja tipificada para a salvação eterna. Filadélfia. Olha só, Mateus capítulo 28, 19. Portanto, olha só o que Jesus disse. Ide, ensinai todas as nações. Ide, ensinai todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus disse, ide ensinai tudo que eu vos ensinei. Tudo que Deus tem ensinado aos apóstolos, tem passado a nós, e tudo que eles têm ensinado a nós temos que passar adiante. Ensinai todas as nações. Não existe, o mundo todo é do Senhor. Batizando em nome de... Agora, veja bem. Aí entra aquela ideia do unicista. Só batizar em nome do Senhor Jesus. Não. O Jesus já disse lá em Marcos 16, e agora aqui nós estamos em Mateus 28, 19. Agora que é bem claro os mandamentos do Senhor Jesus. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
ensinando a guardar todas as coisas, todos os mandamentos, decretos, doutrinas que veio da parte de Deus, intermédio da boca de Jesus, da boca de Jesus para nós, para os apóstolos e agora para toda a humanidade, ok? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. Ele estará com você, estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Essa é a verdade, essa é a realidade para mim e para você, meu irmão. Você carece de se entregar a Jesus de verdade, com realidade de salvação, obedecendo. Você tem que aceitar, crer naquilo que Ele fez por você, que realmente você estava condenado, e você está condenado se você não tem Cristo. Se você partir para a eternidade sem Jesus, você está condenado, fadado ao inferno, ao lago de fogo. Mas se você obedecer e viver a verdade de Deus em Cristo Jesus, obedecer todos os ensinos, não heresias, não esses ensinos humanos ou leis de homens, ser seguidor de placa, de igreja, de CNPJ, de doutrina de homens, não é isso. Tem que ser seguidor das Escrituras, tendo o texto e contexto da vida eterna em Cristo Jesus. Você tem que viver o que Jesus ensinou, não o que os homens distorcem, porque o homem pega aquilo que ele acha bom para ele. Não, para nós tem que guardar o sábado. Mas Jesus não é o Senhor do sábado. Jesus não aboliu a lei, está escrito lá. Jesus é o começo da é uma nova aliança. Que agora, então se você viver a lei, então se adulterou, tem que pegar a pedra e matar o camarada a pedrada. Pegou adultério, roubou, tem que ir lá pagar 10 vezes mais, cortar a mão. Alguém faz isso? As pessoas não fazem isso. Por mais que eles tenham aí essas leis do adventismo aí, eles não cumprem a palavra. A Bíblia diz que aquele que tropeça num só mandamento quebra todos os demais. Então o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus é a obediência por completo. E outra coisa, quem vai te dar essa orientação, te ensinar, não vai ser nem eu. Eu até falo que eu sou como a voz do João Batista. A voz que soa no deserto lá é a voz que sai de um corpo, de um templo. Que somos nós, que era João Batista, que é eu. Mas a voz que clama no deserto é a voz do Senhor, que está na nossa boca. É o fôlego do Senhor que está em nós, que dá vida. Então, a voz que está clamando aqui, que está falando aqui, ou de João Batista, ou a minha, ou a tua, ou daqueles que pregam a verdade, vem da parte de Deus. Você não compreendeu? A palavra diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus agrada em dar, e Deus vai dar para você. Até fala assim que as pessoas buscam faculdade, teologia, e estudam, pegam livros paralelos de outros escritores. Eu fico vendo pastores que pegam, eu li 10 livros no ano, 12, eu li um por mês, tal homem, tal homem, tal homem. Não, você tem, né? Você tem a escritura, que tem vários livros ali, tem uma coletânea de livros na escritura que você pode ler 1000 vezes, que ela vai se renovar a cada dia. Não, mas pega conceito de homens. Eu não estou dizendo que uma educativa, uma educação, com ensino, um parecer pelo Espírito Santo seja errado. Mas não passe, não use de doutrina de homens que eles têm um conceito, escrevem nos seus livros e dizem, assim foi comigo, assim não. Nunca vai ser com você o que foi com ele. Nunca vai ser o que foi com Davi, vai ser com você. Só exemplos que Deus pode fazer. Nunca vai ser aquilo que foi com José, vai ser para você. Você vai passar tudo que José passou e depois você vai ser governador. Imagine todo mundo governador no mundo. Imagine todo mundo, bilhões e bilhões, todo mundo Davi. Não, todos são sacerdotes. Todos fazem parte da obra do Senhor, sim, mas de formas diferentes. É infinita a obra do Senhor em fazer coisas na nossa vida e o que nós devemos fazer. Ok? Essa é a verdade. Então não se deixe enganar com falsa profecia, com unicismo, mas leia a Escritura, leia. Tudo que eu falei aqui, eu creio que, e espero que tenha vindo pelo Espírito Santo, porque eu só leio os versículos aqui e vou deixando Deus me usar. Eu oro antes e falo, Senhor, eu oro antes e falo, Senhor, tome minha boca. Eu sou um miserável pecador, mas eu creio no sangue de Jesus que me purifica, eu creio no Salvador Jesus, e eu sei que minha carne está morta por causa do pecado. Porque eu observo nos falsos não, eu observo nos verdadeiros homens de Deus, como Sansão, que mesmo que errava, mas tinha um chamado e ele se arrependia e Deus tornava usá-lo.
Davi, mesma coisa, segundo o coração de Deus, errava, pecava, ele se arrependia, orava e Deus tornava a usá-lo. São referência para nós, em saber que nós nunca chegaremos à perfeição nesse corpo. Mas, na verdade, o corpo está morto por causa do pecado. Nós estamos mortos, somos zumbizão vivo aí. A Bíblia diz isso. Vou deixar o versículo se der aí para vocês. Diz que o nosso corpo, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito, a nossa alma vive, ela brilha diante do Senhor, porque nós somos lavados todos os dias no sangue do Cordeiro, porque nós o buscamos, nós o glorificamos, nós o servimos, nós o adoramos pelo que Ele é, santo, puro e nosso Salvador, o qual nos dá vestes novas. Então o Espírito vive por causa da justiça que Cristo fez por nós. A justiça, se Cristo está em vós, na verdadeira vós está vivo. Mas se Cristo não está, você está morto. A Bíblia diz que na verdade o corpo está morto, mas o Espírito vive porque Cristo está em nós. No nosso intelecto, no nosso entendimento, na nossa obediência daquilo que ensinou. Ok? Então guarde essa mensagem, meu irmão, se você quiser alcançar a salvação eterna. Se você quiser adentrar os portais dos céus, eu digo a você, entrega teu caminho ao Senhor. Salmo 37. Confia nele e ele tudo fará. Mas seja obediente. Seja obediente não ao homem, mas no que as Escrituras diz que se deve fazer, faça. Assim, obedecendo, vocês alcançarão a salvação eterna em Cristo Jesus. E Deus será glorificado no nome de Jesus, intermédio do entendimento e sabedoria dado pelo Espírito Santo. Deus será glorificado e exaltado. E você será salvo. E será sacerdote, coluna forte diante do Senhor para todo ser. Aonde nos céus não há choro, não há tristeza, mas sim paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado e glorificado. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus Pai, Criador de tudo e de todos, de todo o universo, de todos os anjos, enfim, nosso Pai. Ok? Espero que esse vídeo tenha alcançado o teu coração, o teu entendimento. Se você está na dúvida de se batizar, não esteja mais. Mas vai, procura uma igreja, procura um pastor, Deus vai preparar a hora, Deus vai preparar e você dessas águas, seja batizado, seja um cristão. Não seja devoto de placas e nem seguidor de homens, mas sim da palavra. Tudo Deus vai preparar para você se você crer. Mas não deixe de cumprir a justiça de Deus, os mandamentos, decretos e doutrinas deixados pela palavra, pela boca de Jesus. Batize-se e seja um cristão. Saiba que o Senhor te dará vitória. Paz e graça, paz a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus quiser. Amém? Até o próximo vídeo, irmãos.